E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos continuar falando aqui sobre o CSS. Agora vamos ver as propriedades aqui referentes a texto, a fonte. Começando pelas propriedades de fonte, vamos dar uma olhada aqui como está o nosso site, né? Afinal, a gente trabalhou com background da última vez. Então, vou salvar aqui o documento. Vamos dar uma olhada aqui como tá. Tá com a cor vermelha e essa imagem de fundo aqui tá bem bagunçada. Para a gente editar as propriedades de fonte, nessa cor vermelha vai dificultar um pouquinho, né, o entendimento. Então, eu vou aproveitar essa ocasião já para mostrar uma coisa bem interessante aqui no CSS, que é os comentários. A mesma coisa que a gente fez aqui no HTML, podemos fazer também no CSS. Só que tem uma pequena diferença. Então, para adicionar um comentário, por exemplo, aqui no CSS, fazemos da seguinte maneira. Colocamos barra, depois asterisco. Você pode ver que já ficou cinza, porque o Sublime já identificou que é um comentário que eu abri e não fechei. Depois eu coloco aqui o comentário, como por exemplo, estilo da home, e fecho esse comentário da forma inversa. Ali no começo a gente começou com barra, depois asterisco. Para fechar a gente coloca um asterisco e fecha com barra, tá bom? Na verdade, fica as duas barrinhas aqui em cada ponta, né? E o asterisco aqui dentro dessas barrinhas. Assim, a gente coloca um comentário e ele serve também para organizar. Então, eu posso utilizar esse comentário para organizar meu CSS, para deixar um comentário para um desenvolvedor. Da mesma forma que o comentário do HTML, o navegador não vai mostrar isso para o usuário, só vai ficar aqui no documento. E no caso, a gente vai utilizar esse comentário para desativar essa regra CSS. Então, eu criei aqui, iniciei o comentário, né? E como você pode ver, o início do comentário só pegou até o CSS aqui, até o final da chave da div. Ele não se aplicou ao HTML, pois esse comentário é apenas dos tipos CSS. Vou fechar esse comentário. E como ele virou um comentário, essa regra CSS não será renderizada pelo navegador, ou seja, voltamos a estaca zero, tá bom? Isso é uma tática que você pode utilizar, por exemplo, está mexendo um código diferente de alguém, e você está testando, está resolvendo bugs, só que você não quer apagar as regras CSS para não perder, enfim, você quer deixar lá para caso dê alguma coisa você volte. Então, você pode utilizar os comentários, que será uma tática aí bem útil. Feito isso, vamos mexer agora nas propriedades de fonte. Então vamos lá. A primeira que eu quero mostrar é a fonte family. Com a propriedade de fonte family, como o próprio nome já diz, nós determinamos o tipo de família da fonte. Existem vários tipos, né, de famílias. Lá no Chief of Design tem arquivos sobre tipografia, você pode dar uma olhada lá. Aqui também tem aula sobre tipografia, onde eu falo também sobre as famílias. No CSS nós podemos escolher qual família nós queremos no nosso documento. Então, por exemplo, eu posso digitar aqui Arial. Vou salvar. E olha só, já mudou. Estava serifada, né? A fonte padrão agora já ficou sem serifa, ficou Arial. E a fonte family funciona da seguinte maneira. Ela busca no computador da pessoa a fonte que você determina aqui no CSS. Então ela foi buscar aqui no meu computador a fonte Arial. Porém, dependendo do computador, enfim, do sistema operacional, pode não existir Arial ou pode estar com outro nome. Então, você pode adicionar mais opções para o navegador buscar, como por exemplo, aqui no caso da Arial, a Helvética, que é uma fonte bem semelhante, né, a Arial. E caso não tenha Arial, nem Helvética, pegar uma sem serifa. Então funcionaria da seguinte maneira. Ao determinar a fonte family Arial, é a primeira opção, o navegador vai buscar no computador da pessoa que está acessando seu site a fonte Arial. Ok, ela não encontrou a fonte Arial. O que o navegador vai fazer? Ele vai procurar pela Helvética.
Pô, não encontrou a Helvética. O que ele vai fazer? Vai procurar a sans serifa. Ou seja, qualquer fonte, ou a primeira fonte sem serifa lá no computador da pessoa. Tudo isso para poder exibir o conteúdo, mesmo que a pessoa não tenha a fonte específica aqui que você está passando. Um outro exemplo seria a utilização da Times. Então, no caso aqui da Times New Roman, por exemplo aqui, ó, Times New Roman é a fonte inicial. Se ele não achar, ele vai para Palatino, que é uma fonte genérica, mais genérica. E se ele não encontrar, ele vai para Serifa. Então ele sempre segue essa ordem. A especificidade, senão ele vai para uma fonte mais genérica, senão ele vai para a fonte inicial aí do computador da pessoa. E nesse caso, você está notando a diferença que tem aspas aqui, né? No início e no final da Times New Roman. E isso acontece porque a Times ela tem um nome composto e tem espaços no nome. Ó. Times, espaço, New, espaço, Roman. Então, por causa desse espaço, nós devemos colocar essas aspas. Assim o CSS vai interpretar isso como expressão. Então, sempre que a fonte tiver um nome composto e que tenha espaço, utilize as aspas. No caso da Arial, por exemplo, que nós fizemos aí o anterior, não tem espaço. Você pode ver que ali é só Arial e pronto, né? Não tem espaço. Por isso que eu não preciso colocar as aspas, tá bom? Agora, se fosse Arial Black aqui, por exemplo, o nome da fonte, aí precisaria de aspas, beleza? Então, vou salvar aqui só para você ver como já vai modificar, já vai para Times. Aí, voltou para Times. Beleza? Vamos deixar aqui com o Arial mesmo. E para finalizar, você deve estar se perguntando, e se eu quiser inserir uma fonte diferente dessas tradicionais que vem no computador da pessoa, como que eu faço? Bom, você pode colocar aqui um nome. Eu vou colocar aqui Montserrat. É uma fonte que eu tenho aqui que é bastante utilizada, né, hoje em dia. Vou atualizar e olha só, já pegou. Pode ver que ela é mais quadradinha, é um pouquinho diferente da Arial, né? E por que pegou? Porque eu tenho essa fonte aqui no meu computador. Caso eu não tivesse, ela ia para a Helvética, ela ia para a sans serifa. Porém, você, ao fazer um site, você não pode ficar esperando que a pessoa tenha fonte diferente lá no computador dela. E muitas vezes a fonte é diferente, é difícil de ter uma que substitua. Mesmo que substitua, vai quebrar o layout, porque o tamanho, enfim, pode ser diferente, ter algum peso diferente. Questões de estética também pode diferenciar. Por isso que você não pode ficar colocando qualquer fonte esperando que a pessoa tenha ela no computador dela para renderizar. Até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, normalmente nós tínhamos restrições a utilizar fontes diferentes. Então, sempre utilizávamos basicamente as que a pessoa tinha no computador. Arial, Times, Verdana, aquela Palatino, ficava nessa média, tá? Só que, com o avanço do CSS, surgiu a propriedade fonte face. Com a propriedade fonte face, nós conseguimos colocar uma fonte diferente. E ela funciona mais ou menos assim. Você vai colocar essa fonte diferente no seu servidor e você vai puxar de lá e não do computador da pessoa. O navegador vai puxar do seu servidor e não do seu servidor ou de outro local que estiver na web e não do computador da pessoa. É assim que nós aplicamos famílias diferentes hoje em dia em sites, por isso que tem tanta essa diversidade. Sobre fonte face nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Porque é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas também não é nada de bicho de sete cabeças, não. Fica aqui essa ressalva a quesito de explanação e explicação. A seguir, mais à frente, no decorrer das aulas, veremos como funciona a fonte face. Tá ok? Vamos voltar aqui para Arial e vamos para a próxima propriedade, que é o font size.
Font size, como o próprio nome já diz, né, é tamanho. Então, tamanho da fonte. Nesse tamanho da fonte, nós podemos utilizar tamanhos relativos e unidades fixas. Nos tamanhos relativos, você pode utilizar porcentagem, rem, em, rem é com M, em, que são muito utilizados quando se trata de design responsivo. Também temos outros tipos, como large, que podemos utilizar aqui no font size. E por outro lado, nós temos o outro tipo de unidade fixa, que seria pixel, ponto, centímetro e por aí vai. A unidade mais utilizada é o pixel, porque nós estamos tratando de internet. Então, internet, tela, pixel. Se você for fazer um CSS para a pessoa imprimir, aí é interessante você utilizar ponto, por exemplo. E cada caso é um caso, né? Sobre essas unidades, eu sugiro que você leia o e-book de HTML e CSS disponível aqui na área de bônus. Lá no início do e-book tem um menu, você navega lá entre o e-book e acessa lá as propriedades de fonte do CSS. Lá a gente explica detalhadamente cada tipo e como funciona, tá ok? Aqui, nessa aula, eu vou utilizar o pixel, que é um dos mais utilizados aí. Então, eu vou colocar aqui fonte 20. 20 é o valor, pixel é a unidade, que seria px. Vou salvar, atualizar, e olha só, já cresceu aqui a minha fonte. Se eu colocar aqui 30, por exemplo, 30 pixels, já ficou mais gigante ainda. Talvez você esteja perguntando, mas e esse daqui, esse título 1, por que ele está maior que os outros? É porque ele está numa tag de título. E como eu não resetei ele, né, não tirei o estilo inicial do título, ele acabou pegando aqui, ele acaba continuando grande. Mas veremos mais à frente também sobre a questão da herança e especificidade. Como você viu, alterei o tamanho através de font size. Então, é basicamente isso. E para você saber mais sobre as unidades relativas, fixas do font size, sugiro que você leia o e-book de HTML e também, se depois você quiser, dá uma pesquisada no W3C Schools. Lá tem todas as unidades, tá bom? A mais utilizada hoje em dia é a Pixel e também nós utilizamos bastante a EM, que é uma unidade relativa também, utilizamos para o design responsivo bastante, que tem aquela relação com o tamanho do quadratinho, que você deve ter visto aí na aula de tipografia, e que ele herda, ele pega como base o tamanho de um elemento pi. Na aula de design responsivo eu falo um pouquinho mais sobre essa unidade também. Qualquer coisa é só voltar lá e no decorrer das aulas nós vamos acabar esbarrando nessa unidade também, tá ok? Então vou voltar aqui para 30 pixels e vou para a terceira propriedade, que é o font Wagif. Essa propriedade diz respeito aí à espessura da fonte. Então, aqui nós podemos digitar, por exemplo, bold. Vou voltar aqui no navegador e olha só, tudo ficou em negrito. Como você pode ver, só essa parte aqui estava com negrito, né? Depois que eu fiz isso daqui, todas ficaram com bold. Então aqui eu posso determinar a espessura da fonte. Aí eu posso utilizar valores como, por exemplo, 100. Posso utilizar 500. 500 não pega. Vamos ver 700 na Arial. Não, 700 já pegou. E aí você pergunta, o que é esse 100, 700? Na verdade é a espessura realmente da fonte. Se você pegar uma família de fonte que tiver essas espessuras, como por exemplo a Helvética, a família inteira da Helvética tem. Se tiver essas espessuras dentro da família, você pode determinar aqui no fonte Wagif. Se não tiver, no caso da Arial, você viu que não tinha, por exemplo, a 100, uma espessura do tipo line, né, do tipo linha fina,
Não tinha, por isso que não pegou. Então, só para você saber, começa no 100 e vai até o 900, tá ok? Essa margem aqui de espessura da fonte, dependendo, claro, da família, como eu falei. E além disso, ainda temos os outros tipos que podemos utilizar, que é o normal, que aí é o padrão da fonte. Nós temos o bold, que você já viu, que é negritado. O boulder, que é um pouco mais espesso, que seria tipo um black, tá? Só que também precisa ter, né, na família essa espessura. E o lighter, que na verdade é aquela fonte mais fininha, né? Então você pode utilizar de 100 a 900 ou se não utilizar esses nomes. Normalmente o normal, por exemplo, fica entre 400 e 500. O bold fica entre 700 ou até mesmo 600 e 800. O boulder, né, vai ficar entre 800 e 900. E o light fica entre 100 e 200. Mas depende de cada tipo, cada fonte tem a sua espessura determinada, cada família é um caso diferente, tá bom? E aí você me pergunta, qual que é a diferença do bold pro strong? Afinal, tínhamos o strong aqui, já estava em negrito, né? E por que que a gente adicionou aqui? No fonte Wave, nós aplicamos o estilo no texto. Porém, o estilo não tem valor semântico. Ou seja, o navegador vai renderizar aquilo de forma visual, a fonte mais gordinha, assim, entre aspas, né? Com uma espessura maior. E tá ok. Só isso. Já quando a gente determina o strong, inclusive nós temos até a possibilidade de alterar o estilo do strong, se nós quisermos, tá? Dessa tag. Através dela, você diz ao navegador que esse trecho aqui, ele tem importância. Então, com fonte WAGF, eu apenas coloco um estilo, seria como se fosse dada uma florida, mas não tem valor semântico nenhum, não tem função nenhuma, assim, tirando a função estética. Já no Strong, eu estou falando que essa mensagem aqui é mais importante dentro do meu contexto, dentro do meu conteúdo. Então, o navegador vai dar mais importância para isso. Inclusive, se você utilizar leitores de telas para cegos, você verá que eles darão mais importância ao ler esse trecho. Então, essa é a grande diferença. Se for só para a questão visual, você utiliza essa propriedade CSS. Se tiver uma questão de semântica dentro do conteúdo, você utiliza a tag strong. E essa tag strong, como eu falei, você pode estilizá-la como qualquer outra tag. Beleza? Por fim, vamos falar sobre a fonte style. Fonte style, nós temos três propriedades aqui. A primeira é a normal, ou seja, a fonte normal, padrão, tá? Não vai mudar nada. A segunda é oblique, que diz respeito à inclinação da fonte, se ela tiver essa inclinação. Então, se eu atualizar, você pode ver que já ficou a inclinação diferente, né? E aí ela fica como se fosse itálico, né? Se eu voltar aqui, eu também tenho a opção italic. Aí você me pergunta, qual que é a diferença do italic para o oblique? Se eu atualizar aqui no nosso documento, não vai ter diferença. Porque a Arial só tem essa opção, tá bom? Porém, se fosse uma fonte diferente, que tivesse mais opções, a oblíquo diz respeito à inclinação da fonte, como eu falei, e a itálico, o tipo itálico, seria o estilo cursivo dessa fonte. E só lembrando que o font style, assim como no caso do font WAGF, ele é diferente da tag em, da tag em no HTML. Então, essa tag nós utilizamos para dar ênfase em um determinado trecho. Ele vai passar para um navegador, a tag vai passar para o navegador o sentido que aquele trecho precisa de uma ênfase, que é um trecho diferente dentro do contexto do conteúdo. Já o font style, que nós podemos deixar com estilo itálico, oblíquo, é questão visual apenas. E por mais que ao aplicar essa tag em e ela fique a princípio com estilo
meio itálico, o que importa realmente é o valor semântico que ela contém. Inclusive esse estilo meio itálico nós podemos alterar tranquilamente via CSS. Então, só para ficar claro, para não haver confusão, a tag ela tem um valor semântico e aqui no CSS nós apenas aplicamos o visual. Manteria a inclinação à direita, como o oblíquo, né? O oblíquo tem a inclinação à direita, a itálico também, só que além disso também teria a questão da cursiva. E para finalizar agora essa propriedade de fonte, vamos para a fonte, né? Variante. Na fonte variante nós podemos colocar aqui todas as letras em maiúsculo, porém com tamanho de X, com tamanho de caixa baixa. Então, o primeiro valor que temos aqui é o normal. E aí o normal vai ficar tudo normal mesmo, né? Não vai alterar nada. E se eu colocar aqui small caps, salvar, atualizar, olha só, ficou as letras aqui tudo em maiúsculo. Vou alterar aqui o tamanho da fonte, deixar com 20. E vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse trecho aqui em maiúsculo. Por exemplo, Loren Y dólar. Agora não sei o que era. Vou colocar ULE. Willy. Ok? Atualizar. E olha só a diferença. Ela está com o mesmo tamanho. Tá? Todo o nosso texto está com o mesmo tamanho. Porém, esse tamanho aqui dessa primeira frase está maior que o da segunda. Isso porque fica naquele tamanho small caps. Como você já deve ter visto na aula de tipografia. E já deve ter reparado também que muita coisa que eu falei de tipografia, mesmo sendo web, aqui a gente aplica. Que são as letras em caixa alta, porém com tamanho de caixa baixa. Então, fica assim essas small caps. E nós podemos fazer isso através da propriedade de fonte aqui do CSS. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. A seguir, nós vamos continuar falando um pouquinho mais ainda sobre fonte. E, claro, vamos dar prosseguimento aí à nossa aula de CSS. E se você quiser tirar dúvidas, saber mais detalhes sobre essas propriedades, como funcionam, eu sugiro que você dê uma lida no e-book de CSS que está disponível aí para você. O e-book de HTML e CSS tem todas essas propriedades que eu estou falando, só que com um pouco mais de detalhe, um pouco mais minucioso, já que o texto propõe isso pra gente. Então, eu vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!